falar sobre a Igreja e a tribulação. A Igreja do Senhor sempre foi perseguida, atribulada, invejada e atacada. Como prova de fé no seu Senhor, a ela sempre foi reservado todo tipo de sofrimento, quando isto é necessário, para que ela mesma apresente seu caráter santo e resplandeça a verdadeira luz de Cristo. Em todos os tempos temos um exemplo de fé, coragem e respectiva vitória do seu povo, frente aos inimigos, mesmo quando a própria Igreja era um termo desconhecido e mistério não revelado. Podemos citar grandes exemplos de homens que na hora da morte não temeram em defender a sua fé e esperança para a qual foram chamados. Vejamos. Moisés não temeu quando foi enviado por Deus ao Egito para tirar Israel do cativeiro, tempo em que o povo de Deus era somente uma nação. Davi não temeu quando travou guerra contra um gigante que afrontava o povo de Deus. Os amigos de Daniel não temeram uma fornalha sobremaneira acesa. Daniel não temeu a cova dos leões. Esther não temeu o rei Assuero quando compareceu diante dele em seu pátio interior, sem ser chamada. Com o intuito de livrar seu povo da morte, a fé em Deus e a coragem foram proeminentes. Os irmãos macabeus, com sua fé indômita, mesmo sendo homens despreparados, provocaram uma insurreição, não temendo em livrar seu povo do grande exército de Antíoco Epifânio, rei cruel e esmagador do povo judeu. Segundo as tradições dos judeus, todos os apóstolos morreram de formas cruéis, não obstante não negaram seu testemunho e fé em Jesus. A igreja de Esmirna já foi martirizada com toda sorte de sofrimentos e mortes, mas não negaram a sua fé. Na história eclesiástica, quantas mortes foram provocadas pelos cristãos paganizados de Roma, matando em nome de sua fé e perseguindo a todos que guardavam a fiel e santa doutrina. Quantos missionários e cristãos não negaram a sua fé, morrendo encerrados em prisões e martirizados nos países comunistas e anticristãos? Muitos o Senhor poupou da morte, apresentando seu poder como Deus que livra, e simultaneamente dando testemunho de si. Outros o Senhor recebeu em seus braços os seus sacrifícios, com um aroma suave e perfeito diante dele. Até mesmo a morte dos seus santos não era prejuízo, pois estava-lhes reservado uma superior ressurreição. Com tanto exemplos de indubitáveis fé e coragem exemplar, podemos pensar: por que a Igreja não passaria por um exame de fé e confiança no Senhor? Seria ela agora mais privilegiada do que nossos irmãos do passado? Certamente que não. A verdade é que em nossos dias, ministérios protestantes e pentecostais têm desenvolvido uma doutrina errônea e desvirtuada de qualquer fundamento bíblico, pregada de muitos anos, firmados em um conceito errado do que diz as Escrituras. Nas provações, perseguições e aflições de morte, é que a salvação se manifesta maior. Não foi assim com Misael, Ananias e Azarias, vulgo Mesaque, Sadraque e Abednego? O Senhor não os livrou da fornalha, mas a salvação veio acontecer dentro dela. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas salvou seu servo, fechando a boca dos animais. A grande libertação veio após estes heróis provarem a sua fé no grande Deus Todo-Poderoso. Algumas passagens nos elucidarão melhor sobre esse assunto. Em Mateus 24:15, do versículo 15 ao 28, fala da grande tribulação, e no versículo 29 diz: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Marcos capítulo 13,
do verso 14 ao 23, fala também da grande tribulação, e no versículo 24 diz: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Antes de comentarmos, podemos ver a mesma passagem no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso 25, que diz: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmanharão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vimos claramente o Senhor se apresentar nas nuvens após a tribulação daqueles dias. Os três evangelistas, coincidindo ser os evangelhos sinóticos, que você pode ver em conjunto ou coletivamente, estão de comum acordo, pois teve esta informação do próprio Senhor Jesus. Na Epístola Paulina de 2 de Tessalonicenses, o livro que descreve o fim, no capítulo 2 e verso 1 a seguir, está escrito: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais, ou seja, tirar, dissuadir, da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse, ou seja, originasse, proviesse ou descendesse, de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amado ouvinte, Paulo está ensinando aos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor com a mesma inspiração dos evangelistas, combatendo o ensino errado que muitos tinham de que a volta do Senhor estaria para acontecer em seus dias. Mas quanto a isto, diz ele, não acontecerá sem que antes seja manifesta a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Interessante é que o anticristo se manifestará assim após os 3 anos e meio da última semana de Daniel, quando ele quebrar o pacto com Israel, é que ele se levantará contra tudo que se chama Deus, principalmente contra o Deus de Israel, e isto será no começo da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio. Você pode ler e observar isso em Daniel 9:27. No capítulo 10 de Daniel, do verso 22 ao 25, o anticristo, o chifre que irá se levantar, fará guerra contra os santos do Altíssimo, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. Não é mencionado aqui a palavra desviados, que ficarão por não participarem do arrebatamento. Em Daniel capítulo 12, falando do tempo do fim, Daniel fala das 2 ressurreições, e no versículo 7, que tudo o que aborda o capítulo 12 aconteceria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, e quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Veja também o que acontecerá às 2 testemunhas e o que está ocorrendo hoje, com a morte dos nossos irmãos no Oriente e na África. No Oriente, na África e em todos os países islâmicos e comunistas, os cristãos estão sendo mortos por fogo, decapitação e apedrejamento.
Daí a pergunta: a igreja no Brasil é superior à igreja estrangeira? É vergonhosa a presunção e o orgulho das igrejas no restante do mundo que pregam esta visão pré-tribulacionista. Se acham melhor que a igreja de todos os tempos, porque o que estamos vendo é uma outra realidade. Graças a Deus por sua palavra, que é lâmpada. E a verdade, quando se manifesta, as trevas da ignorância e da heresias são dissipadas. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5, diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Observa que a primeira ressurreição é também para aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Daí a pergunta: como é que a igreja não passará pela tribulação? Existe arrebatamento sem ressurreição? O reino milenar de Cristo não será após a primeira ressurreição? Vejamos a promessa à igreja de Filadélfia, feita em Apocalipse 3:10, que é a igreja que Jesus quer em sua volta, ou seja, a igreja perfeita que vai subir naquele dia, a igreja espalhada em todos os confins da terra, seja qual for a denominação, a agremiação religiosa, um pouquinho aqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. Está escrito em Apocalipse 3, versículo 10: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Analisemos. O Senhor promete a Filadélfia a guarda na hora da provação. Aqui 2 significados interessantes. Esta guarda pode ser física e espiritual, ou apenas espiritual. Observa que não se usa hora alguma a palavra arrebatada. Daí a pergunta: por que usar a palavra guardar se ela fosse arrebatada? Lembremos que o povo de Israel foi guardado no Egito quando todas as pragas caíam. Enquanto não ocorreu a 10ª praga, não puderam sair de lá para o deserto e para a terra de Canaã. Olhemos novamente em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 6, que diz: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ainda no versículo 7 diz: Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Faremos uma retrospectiva para uma melhor compreensão do que diz este versículo. Desde o Antigo Testamento, nós vimos Deus se apresentar como Pai, Filho e Espírito Santo, numa dispensação do Pai para com o homem. Toda a autoridade era dada somente por Deus, vivendo Israel o regime da teocracia. Quando estes rejeitaram a misericórdia, a benignidade e não se humilharam diante do Senhor, foram governados por leis, escritas pelo dedo de Deus nas tábuas do testemunho. Vimos da mesma forma a manifestação do Pai, Filho e Espírito Santo, quando Jesus Cristo se fez carne e habitou entre os homens, numa dispensação toda sua. Não é diferente na dispensação do Espírito Santo, que é sinônimo da dispensação da graça. Vimos o Espírito Santo de Deus testificando do Filho
e lembrando tudo quanto ele ensinou, preparando os corações dos homens para a eternidade com Deus. Assim, nesta dispensação, toda a autoridade está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Somente ele pode deter a vinda do Anticristo. A Igreja perfeita é a única que subirá ao encontro do Senhor nas nuvens. E a perfeição se adquire com prova de fé, sofrimento, perseguição e testemunho. O elemento surpresa que para os pré-tribulacionistas deve existir, comparando a volta de Cristo como ladrão de noite, no versículo 2 de Tessalonicenses 5, é muito bem explicada nos versos 3 ao 8. O elemento surpresa deve ser para o mundo e para os ímpios, não para os cristãos, como o que aconteceu nos dias de Noé, quando comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você pode ler em Mateus 24, do verso 36 ao 37. Veja que Noé já estava na arca e lá permaneceu por 7 dias antes de vir o dilúvio. Compara com Gênesis 7, do verso 1 ao 4. A igreja foi dada aos sinais que antecedem a vinda de Cristo em Mateus 24, do verso 3 ao 34. Dessa forma, você vê claramente que a igreja não pode ser pega de surpresa, e sim o mundo, os ímpios. Imagine a vida de muitos que compõem a igreja atual, cujo amor está se esfriando a cada dia, o mundanismo entrando em seu seio, o liberalismo da parte dos ministros evangélicos e as heresias de seitas corrompendo a sã doutrina e os bons costumes. Como diz um certo escritor cristão, nenhum caminho leva mais pessoas para o inferno do que o das falsas doutrinas. Com tantas características negativas, infelizmente a igreja está perdendo a presença do Espírito Santo em seu meio. Se a igreja odierna vivesse o Espírito Santo em sua plenitude, não teríamos como discordar de que a igreja é que detém a manifestação do Anticristo, mas isto não acontece. Esperar isto da igreja na terra é uma grande utopia. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo e só ele é detentor de toda a autoridade. É verdade que vivemos num tempo de paz na terra, muito conforto e tranquilidade, e tudo isso leva o irmão ao mau costume, à fraqueza extrema, à inércia, à inatividade, etc. Num tempo como esse, o povo evangélico ainda se envergonha da palavra de Deus. Muitos não saúdam uns aos outros em locais públicos, nas praças, nos comércios, se envergonhando do Evangelho. Mas Paulo disse: façais pública a vossa confissão de fé. Conservemos firmes a nossa confissão. É uma preocupação desenfreada quando se fala da grande tribulação. Quanto dos irmãos não estão preparados para isso, não é mesmo? Mas o provável é que não seja a nossa geração que alcançará essa época. Se fosse, teríamos de nos preparar a todo momento e não debilitarmos a cada dia. Quantos ridicularizam este ensino por estarem não só com a mente despreparada, mas também com um testemunho? Mas imagine também o grande proveito do cristão em não ser incauto. Veja um exemplo. Se o soldado voltando da guerra jogasse todos os seus objetos de primeiros socorros, todos os seus armamentos, e enquanto cruzasse o grande deserto, palco da mortandade que ele vivera, fosse surpreendido ainda por uma trincheira de inimigos, o que ele faria? Nada. Mas se estivesse ainda preparado, teria uma possibilidade de sobrevivência. E se ao regressar não acontecesse nada? Seria ótimo. Também não perderia em nada se levasse a sua bagagem. Mas ao contrário, se acontecesse, não estaria desprevenido frente ao combate. Amado ouvinte, da mesma forma podemos compreender o seguinte: ao sabermos que a igreja passará pela tribulação e prepararmos, não seremos pegos de surpresa.
E se não acontecer desta forma, não perderia nada ao cristão em ter se preparado? Se, como o autor deste estudo, digo que é uma possibilidade muito maior de nossa geração não alcançar tudo isto, por que então estaria preocupado com esse ensino? É a pergunta de muitos. Ora, de antemão é preeminente termos a responsabilidade quanto ao ensino às novas gerações, pois se não informarmos em nossos dias, como passarão aos nossos filhos esta verdade bíblica? Todo conhecimento também nos foi transmitido desta forma. Em segundo plano, se o homem tem conhecimento de algo, ficará ele oculto às inverdades que se manifestam, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus? Certamente não se preocupará com nada a não ser a exposição da verdade bíblica. Nós preparamos para tudo nesse mundo, para uma viagem, uma excursão, na fase da adolescência, para a vinda do primeiro filho, para a velhice, para a morte e etc. Assim, amados ouvintes, devemos estar cautelosos quanto à grande tribulação, tempos de prova de fé e coragem a serem demonstrados pela Igreja. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e desta forma o Espírito Santo de Deus promoverá a cada um de nós, Igreja do Senhor, a purificação e a santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. Em Filipenses, o livro que fala das alegrias do cristão, Paulo diz no capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então resta para nós sim o sacrifício, a cruz de Cristo. Quem não procura a cruz de Cristo, não procura a sua glória. Ora, amados ouvintes, o Senhor se preocupa mais com a pureza dos seus servos do que a sua prosperidade. Que você possa meditar nesse estudo sobre a igreja e a tribulação e tirar uma conclusão de tudo aquilo que nós ministramos. Falamos da origem desse tipo de doutrina, oriunda do século XIX. Falamos do contexto bíblico de todos os heróis que foram perseguidos, atribulados, afligidos, mortos, dilacerados. Falamos também de todo o contexto bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e todas as passagens segundo os capítulos, os livros e os versículos bíblicos, para que você possa fazer uma análise. Passará a igreja pela tribulação ou não? Esta visão pré-tribulacionista procede? Passa pelo crivo, pela acurácia bíblica? Ou ela não é mais nada do que uma heresia oriunda do século XIX e que está sendo dissipada pelas verdades que se manifestam, dos acontecimentos que acontecem com a igreja odierna e tudo o que está acontecendo. Amados ouvintes, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.